Bora fazer um experimento bem diferente hoje. Vamos pegar um dos textos mais antigos e, sério, mais influentes do mundo e usar ele como se fosse um prompt, um comando, para uma das tecnologias mais modernas que existem. A ideia é a gente explorar o amor, mas por um ângulo, olha, totalmente novo. Já parou para pensar nisso? E se uma das passagens mais conhecidas da Bíblia fosse, na verdade, um prompt? É isso mesmo, um conjunto de instruções super detalhadas, iguaizinhas às que a gente usa para uma inteligência artificial gerar uma imagem, só que para criar a imagem perfeita do amor. Que tal? Então a premissa é essa. Vamos tratar esse texto antigo como um verdadeiro manual de instruções, sabe? Um prompt super detalhado para gerar a imagem de um dos conceitos mais importantes e complexos da humanidade. E o prompt já começa de um jeito bem inesperado. Ele começa definindo o que o amor não é. O autor, o apóstolo Paulo, vai listando uma série de ações que parecem incríveis, mas que, sozinhas, são completamente vazias. A primeira delas, o dom de falar todas as línguas, tanto as dos homens quanto as dos anjos. Imagina isso! E a instrução é super direta. Sem um elemento principal, sem amor, até as habilidades mais impressionantes do mundo são só barulho. Um som metálico, sem significado nenhum. Apenas um ruído. Agora, a próxima instrução, ela aumenta, e muito, a complexidade do nosso prompt. A referência aqui é um ato de fé assim gigantesco, tão poderoso que seria capaz de fazer o impossível acontecer. E o resultado aqui é ainda mais forte, percebe? Não é só virar barulho, é virar nada. Sem amor, a fé mais poderosa que existe simplesmente se anula, vira zero. E para fechar essa primeira parte do prompt, a instrução vai para o ápice do sacrifício que alguém poderia fazer. A doação total, de absolutamente tudo, até mesmo do próprio corpo. Então, o ponto crucial é esse. O prompt começa desenhando o contorno negativo, sabe? Deixando muito claro que o amor não é só uma ação. Ele é a fundação, é a base essencial que dá valor e sentido a todo o resto. Ok, agora que a gente já entendeu a base, vamos para os detalhes, para as palavras-chave que vão de fato construir a substância da nossa imagem ultra-realista do amor. Mas antes de listar as palavras-chave, a gente precisa entender qual é o modelo de amor que está sendo gerado aqui, porque não é um amor qualquer. O termo grego usado no texto original é ágape, um amor focado no bem do outro, que é uma escolha, uma ação e que vai muito além daquela coisa de paixão ou de emoção do momento. E aqui estão elas, as 15 instruções, as palavras-chave, tanto as positivas quanto as negativas, que vão renderizar a imagem final. Cada uma delas é um comando super preciso nesse nosso prompt. Vamos começar com as primeiras palavras-chave: paciência e bondade. A imagem gerada por esse comando seria algo bem no estilo hiperrealista e íntimo, sabe? Uma cena super gentil, calorosa, cheia de detalhes que transmitem calma, cuidado, quase dá pra sentir a textura da cena. Agora, olha que interessante o contraste aqui. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Visualmente, isso aqui poderia gerar uma imagem no estilo dramático, barroco, tipo um chiaroscuro, como nas pinturas do Caravaggio, usando a luz e a sombra de forma intensa para mostrar a verdade, vencendo a escuridão da injustiça. Bom, essa parte do texto descreve um processo de amadurecimento. É muito parecido com uma imagem sendo renderizada, sabe? Que começa com uma prévia meio borrada e aos poucos vai ganhando definição até chegar no produto final em altíssima resolução. Paulo usa essa metáfora do crescimento para falar do nosso entendimento. É um processo, uma jornada, do imaturo para o maduro. É como se o algoritmo estivesse aprendendo, refinando a capacidade dele de interpretar o prompt com perfeição, passo a passo. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o processo de renderização. Hoje, agora, a gente vê uma versão meio incompleta, um reflexo meio obscuro, como se fosse num espelho antigo. Mas a renderização final, essa vai ser perfeitamente clara, nítida, face a face. Depois de definir a base, adicionar todos os detalhes e passar por todo esse processo de renderização, a gente finalmente chega na imagem final, totalmente renderizada em resolução máxima. No final das contas, depois que todo o resto passar, o prompt nos diz que só 3 elementos vão permanecer: fé, esperança e amor. Eles são os pilares eternos que formam a realidade final de tudo. E entre essas 3 virtudes que duram para sempre, o prompt declara uma como sendo a suprema, o elemento mais importante de toda a composição final. O amor, ele é a realidade final, a realidade suprema.
Como um teólogo disse uma vez, ele é o próprio oxigênio do céu. É a substância da qual a eternidade é feita. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se este texto é o prompt com todos esses detalhes, com essa profundidade toda, que imagem do amor o nosso mundo está renderizando hoje? Será que a gente está conseguindo gerar uma imagem gloriosa em 16K ultra realista como a da Nova Jerusalém? Ou será que ainda estamos presos naquele reflexo meio borrado, meio distorcido? Para quem curtiu essa forma de explorar ideias antigas com uma lente moderna, a inscrição e o like ajudam muito a gente a continuar renderizando mais análises como esta. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.